Olá pessoal, tudo bem? Sérgio Simonetti, professor e consultor de empresa, e este é o vídeo de continuidade dos 6 P's do varejo, que nós já tratamos dos 3 primeiros, e agora vamos falar dos 3 P's finais, que são promoção, e os 2 específicos que são direcionados ao varejo, que são pessoas e PDV. Mas antes, não esqueça de assinar o nosso canal do YouTube, ativar os alertas e nos seguir nas redes sociais. Também já está disponível o nosso e-book Virei um Consultor e Agora, que você pode baixar gratuitamente lá no nosso site. Como disse no vídeo anterior, no início dessa discussão, o sucesso do varejo está diretamente relacionado a atender às expectativas do seu consumidor ou do seu cliente final. Dessa forma, você vai poder influenciar a sua decisão de uma forma positiva, que você possa converter, então, isso em resultado financeiro. Esse é o objetivo principal de você conseguir fazer um plano ou ações que ajam sobre esses 6 P's que nós estamos falando. Hoje vamos falar do 4º P do varejo, o P de promoção. P de promoção, para quem atua no marketing, é bastante conhecido, mas a mensagem que eu quero deixar aqui hoje para vocês é exatamente os 2 pilares principais da promoção, que são promoção de imagem e promoção de negócio, ou geração de negócio. Normalmente uma promoção, ela tem efeitos sobre essas 2 frentes. Ou você vai agir sobre a imagem do seu negócio, do seu produto, ou você vai efetivamente já vincular isso a um resultado do negócio ou de vendas. No P de imagem, é aquela discussão que engloba todas as ferramentas de comunicação, de propaganda, de patrocínio, de ofertas, né? Nessa caixinha toda que nós estamos chamando de promoção de imagem, entra muito da parte de TV, rádio, patrocínios de eventos, tudo aquilo que possa, de alguma forma, estar multiplicando a sua imagem e fazendo com que ela seja fortalecida da sua marca, do seu varejo, da sua empresa ou do seu produto. Esse é o objetivo principal. São ações que associam diretamente essa imagem, no caso de um estabelecimento comercial, a um momento especial da vida. Esse deve ser o contexto final de uma promoção de imagem. Porque no final das contas o que nós queremos é ser lembrado. Vai fazer que na hora da decisão de buscar uma decisão de compra, uma decisão de busca de um estabelecimento novo, ele passe pela cabeça do nosso consumidor a oportunidade de buscar uma das nossas lojas ou de encontrar um de nossos serviços. Na caixinha de promoção de geração de negócios ou geração de venda, são ações que, como disse, focam o retorno imediato. São ações como as que a gente vê dentro de supermercado, por exemplo, que é um varejo específico, mas que tem muitos estímulos ao mesmo tempo. Ela trabalha normalmente focada em 3 pilares. E aqui um ponto importante desse P na caixinha de promoção de vendas é que a gente precisa definir claramente qual é o objetivo que nós queremos desse trabalho. Nós conseguimos agrupar dentro daquele conceito de fatiar o elefante, que eu já comentei com vocês, nós conseguimos agrupar aqui os principais objetivos das ações de vendas em 3 pilares. O pilar de captação, o pilar de frequência e o pilar de ticket médio. O que é o pilar de captação? Quando você faz uma ação de vendas voltado a trazer pessoas para dentro da sua loja, ou quando ele está dentro da loja, voltado para trazer para dentro do seu setor, no caso de um supermercado, para dentro do seu corredor, são ações que nós achamos de captação. Né? São ações que nós provocamos a atração desse público para o local que eu quero. Então existem alguns exemplos possíveis. O mais utilizado no varejo é a promoção de preço, que é um grande atrativo para fazer com que as pessoas frequentem o seu estabelecimento, e isso é caracterizado como uma ação de captação dentro do pilar do P de promoções de vendas. O segundo pilar aqui dentro é o de frequência. Eu preciso pensar em ações que façam com que o meu consumidor retorne ao meu estabelecimento, com que ele compre mais vezes. Aqui o exemplo mais comum e talvez de grande sucesso num passado recente é o da Casas Bahia, que na verdade fazia com que as pessoas pagassem os seus boletos, né, pagassem as suas prestações dentro da loja, não é porque ela queria criar dificuldade, é porque ela queria fazer com que o seu público voltasse frequentemente lá e com isso aumentasse a sua probabilidade de sucesso nas vendas. É uma estratégia possível. Existem outras estratégias também muito utilizadas no varejo, como por exemplo, juntou ganhou, você preencher tabelas com adesivos e com selos para trocar. São ações que fazem com que a pessoa não só volte a comprar no seu estabelecimento, mas volte a repetir a compra, que é o nosso objetivo final para obtermos maior sucesso nas vendas. E por último, o terceiro pilar, mas não menos importante, dentro ainda da promoção de vendas, é a de ampliação do ticket médio de vendas.
Bom, o próprio nome aqui já é autoexplicativo. Ele nos diz que queremos, nesse caso, aumentar a nossa cesta de vendas. Queremos vender mais naquela oportunidade que o consumidor está dentro da loja e se torna o nosso shopper, então, que ele vai tomar decisão de compra. Algumas técnicas importantes aqui são algumas muito utilizadas, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns shoppings de lá, é dar um desconto sobre a segunda unidade, é dar um bônus para a compra de uma nova visita, e assim você fazer com que uma pessoa possa agregar na sua cesta, no mesmo momento ou no segundo momento, também ampliando o valor da peça que ele ia comprar, que ele pode migrar de uma peça mais barata para uma peça mais cara, você consegue assim então aumentar a sua efetividade naquele momento de compra. São ações bastante importantes e tudo que você for fazer durante uma ação promocional de vendas tem que estar claro antes de pensar no que vai fazer, o que você quer de resultado. Só assim você vai entregar o sucesso que o seu cliente varejista espera, ou você varejista gostaria de obter. Ok, pessoal, vamos falar então do quinto P do varejo? É o P de pessoas. É um dos dois P's que são especificamente direcionados ao varejo. É um P muito relevante nessa posição, porque as pessoas são o grande elo entre as estratégias da sua empresa e a operação do negócio. Tem que refletir as suas expectativas e estratégia lá no balcão, lá na hora onde o dinheiro do seu consumidor encontra o seu produto. Existe esse contato pessoal com o cliente que pode influenciar totalmente de forma positiva ou negativa a experiência, o momento de decisão de compra desse consumidor. Fundamental para que esse P contribua com o sucesso dos seus resultados é que você defina claramente qual é o perfil de profissional que você quer dentro do seu estabelecimento. Se você precisa de uma pessoa mais acelerada, mais dinâmica, não adianta contratar um perfil diferente, não vai dar sucesso. Se você precisa, do contrário, uma pessoa mais detalhista, mais aplicada, mais calma, contratar uma pessoa acelerada vai certamente danificar a sua experiência nesse momento no ponto de venda. É fundamental que os processos de venda também que essa pessoa vai desempenhar sejam claros. Não adianta ela ter um perfil adequado, mas não saber exatamente o que ela deve fazer para ter sucesso na sua venda. Então, um programa contínuo de treinamento de equipe é parte relevante para que você obtenha o que você espera na sua empresa. Quando a gente fala em treinamento, eu gosto de dividir aqui também, de fatiar a questão do treinamento, com 3 grandes focos, que nós chamamos do modelo de chá. Muitos talvez conheçam o modelo de chá, ele é amplamente discutido na gestão de pessoas, onde nós dividimos o foco desse treinamento entre conhecimento, habilidades e atitude. É importantíssimo também você fatiar dessa forma, essa ferramentinha do chá, porque você consegue com isso entender se a necessidade de treinamento desse profissional que você está contratando está mais para um ou outro dessas 3 palavrinhas. Quando a gente fala em conhecimento, nós estamos falando aqui em dar a esse profissional o conhecimento de o que fazer. Ele tem que conhecer bem o seu produto, o seu serviço, ele tem que conhecer em detalhes isso para que possa argumentar, às vezes até tecnicamente, dependendo do seu produto. Se você vai vender um tratamento capilar, por exemplo, é fundamental conhecer a composição química do produto, saber como aplica isso, são pontos relevantes na hora da explicação, do convencimento e também da decisão da outra parte em comprá-lo ou não. Segunda palavrinha relevante no chá é a habilidade. Habilidade, então, é saber o que fazer. Ele tem que conhecer o que fazer. E esse ponto são os treinamentos técnicos. Se eu já conheço bem meu produto, conheço bem o meu serviço, eu preciso ter habilidades que façam eu ter sucesso. Como, por exemplo, habilidades de vendas, habilidades de atendimento, habilidades de aplicação, como dei o exemplo agora da aplicação de um produto, por exemplo, de tratamento capilar ou de tintura capilar, que são fundamentais. Não basta eu conhecer tecnicamente o produto, mas não saber como ele é utilizado. Eu preciso dominar essas questões para ter sucesso. E o último pilar desse modelo do chá é a questão da atitude. Esse é onde a gente trabalha o querer fazer. E claro, aqui é muito complicado, porque o querer fazer vem muito de formação da pessoa, vem muito da história que ela tem, vem da casa dessa pessoa. Não podemos facilmente mudar essa questão. Podemos influenciar as mudanças de atitude. Então, talvez treinamentos comportamentais sejam uma forma de você confirmar isso, reforçar isso, ou dizer, pelo menos para essa pessoa, como você espera que ela reaja nas situações que se apresentam. Não esqueçam, treinamento é fundamental, mas tudo começa nesse P com a seleção correta do profissional. Vamos falar agora então do último P do varejo, mas é um P bastante pesado e bastante importante para o sucesso. É o P que nós chamamos de PDV.
PDV, na verdade, porque ele reflete o espaço específico do varejo, seja o espaço da loja, onde ela está localizada, seja o espaço dentro da loja, tudo relacionado à questão física desse estabelecimento está nesse P do PDV. E por que isso é importante? Porque também é parte fundamental e relevante na experiência de compras que o seu cliente vai ter. Onde está localizada a sua loja pode facilitar ou dificultar o acesso a ela. E isso influi na experiência do seu consumidor e ele pode tomar uma decisão, por exemplo, de não ir até lá. Também o encantamento do seu cliente dentro da sua loja é parte relevante para influenciar a decisão de compras. Enquanto ele está dentro da sua loja, circulando, conhecendo ou tomando a decisão, ele vai sofrer vários estímulos físicos, além dos outros P's todos que nós já falamos. É um tema que requer praticamente um curso completo para a gente explorar, mas aqui nós vamos dar os principais pontos. Um ponto importante para você trabalhar no seu P de PDV, e talvez um dos mais básicos, é o layout da loja. É importante você conhecer o fluxo dentro da sua loja. Como a pessoa entra, para que lado ela vai, onde ela se dirige primeiro. Ela vai no balcão? Ela vai no vendedor? Ela vai numa prateleira? Ela olha para cima? Ela olha para o chão? Ela é estimulada por uma vitrine? O layout da loja, muitas vezes para nós, enquanto consumidores, parece ser algo despercebido, algo pouco útil, mas para quem planeja a estrutura de uma loja, ele é absolutamente fundamental. Temos de tirar o maior proveito possível desse desenho da loja para que ele se sinta confortável em decidir essa compra rapidamente, que é o nosso objetivo importante aqui. Outro ponto complementar, ainda dentro do PDV, é a sinalização interna. Ele complementa o layout da loja, ele complementa os móveis, ele complementa outros pontos ali dentro, mas ele também facilita o caminho. Particularmente quando você tem um estabelecimento muito grande, com uma área muito variada, com muitos produtos, a sinalização tem o objetivo de facilitar ele encontrar o que ele procura e, portanto, facilitar a experiência de compra dentro do seu ponto de venda. É outro fator fundamental na decisão. Quem nunca passou por uma situação de entrar numa loja de grande porte, não encontrar o que queria e ir embora sem comprar aquilo? Muitas vezes ele estava lá dentro, mas nós não encontramos, porque o setor era outro, porque não tinha sinalização, porque não sabíamos em que parte da prateleira estava, e simplesmente o varejista perdeu essa venda. Sinalização é fundamental e tem que estar integrado à estratégia maior desse ponto de venda. Claro, também integrado a tudo isso é a própria exposição de produto. Uma exposição de produto que desperte o interesse do seu shopper nesse momento, né, o consumidor que está dentro do seu estabelecimento, para que ele tome uma decisão favorável e decida levar esse produto. A exposição de produto é fundamental em alguns casos. Por exemplo, o tamanho da embalagem maior fica em cima, fica embaixo. Se você tem um saco muito grande de produto no alto, uma pessoa mais de idade, uma pessoa mais baixa vai ter dificuldade em pegá-lo. Muitas vezes pode ser definitivo se ele leva ou não esse produto. Tem que ser pensado, onde eu coloco meu produto, para que público, tudo isso vai influenciar diretamente a decisão. Um fator que passa desapercebido, mas ele trabalha principalmente na percepção do ambiente, é o das decorações acessórias. Quem nunca foi num bar temático, numa barbearia temática e se encantou às vezes com as coisas antigas que estão lá, com os quadros, com as comunicações engraçadas? Às vezes isso é subliminar, mas vai favorecendo, vai liberando esse consumidor para se sentir confortável e ficar mais relaxado na hora de pagar, às vezes, um preço que pode ser maior do que deveria pagar. Isso vai relaxando ele e tornando a consciência dele mais tranquila para ele ser absorvido por todas as técnicas que nós estamos trabalhando aqui dentro. Da mesma forma, são as cores que a gente trabalha dentro desse estabelecimento. Tem cores mais claras, cores mais vibrantes, depende do produto, depende do que eu quero transmitir, depende da ação que eu queira. Existem estudos específicos de cromoterapia que vale a pena você conhecer um pouquinho antes de reformar o seu estabelecimento ou de montar uma nova área para vender os seus produtos. Atualmente, uma ferramenta que tem sido muito utilizada também é a da aromaterapia. Então, o estudo de aromas, por exemplo, em alguns supermercados, você já encontra seções que o aroma do café, por exemplo, é um estimulante. Você já encontra, na verdade, até outdoors e placas exteriores com alguns aromas, sejam de flores, de frutas, de café, como eu mencionei. Isso também, subliminarmente, vai dando conforto a esse consumidor e vai fazendo com que ele fique mais tranquilo e mais atraído para tomar a decisão que nós esperamos. Também nessa linha são os sons. Né? É bastante interessante esse ponto, porque os sons ele pode ter um limite que ele cria uma barreira ao consumidor entrar no seu estabelecimento, ou ele pode ser atrativo.
né? Nós já entramos em lojas, por exemplo, que você tem barulho de mina de água, que você tem barulho de pássaros, que você tem uma música lounge, uma música mais suave. Assim como se você está vendendo, por exemplo, produtos de skate, você provavelmente vai ter um som ligado a músicas de rock, ou, por exemplo, a músicas mais jamaicanas, músicas que tem esse balanço mais animado, porque é o público que lá vai estar. É importante você entender quem é o público que vai estar lá dentro para se comunicar através dessas músicas, desses sons de forma adequada. Eu sempre uso como exemplo aqui o que é errado fazer. Vocês devem conhecer aquelas situações de centro de cidade, onde você tem aquelas caixas de som imensas colocadas em frente de algumas lojas, um som altíssimo e pessoas berrando nesse microfone, achando que assim está atraindo alguém para dentro. Eu não consigo imaginar que muitas pessoas sejam atraídas por uma confusão dessa, principalmente se já tiver todo aquele alvoroço de pessoas circulando. Então cuidado, o som é importante, mas tem que ser na dose certa para o público certo. Iluminação, outro ponto fundamental dentro de uma loja, principalmente para alguns produtos. Se você trabalha com produtos onde o brilho é importante, onde ver uma aplicação de uma amostra é importante, não adianta estar na penumbra. Isso certamente não vai facilitar a decisão desse shopper. Cuidado, a iluminação é bastante interessante e passa desapercebido na decisão, às vezes, de investimento em um novo estabelecimento. E o último que vou mencionar aqui, mas certamente poderíamos ter mais, é a climatização. Não preciso dizer que em algumas regiões do Brasil e do mundo, a climatização é fundamental até para que a pessoa decida entrar ou não dentro do estabelecimento. Um estabelecimento, por exemplo, no norte do Brasil, sem ar-condicionado, é praticamente impossível de você ficar muito tempo lá dentro. Talvez um estabelecimento no sul do país, às vezes precise de um pouco de calefação, porque temos momentos de frio intenso e pode trazer um pouco mais de conforto. Todas essas situações juntas, todas essas ferramentas juntas, certamente vão fazer com que a experiência no final seja melhor na compra, na decisão de compra, vai de alguma forma atender às necessidades ou algumas necessidades do seu cliente ou shopper nesse momento e fazer com que ele tenha uma influência positiva para que ele leve o que você queira, para que ele assine o seu contrato, para que ele faça com que o seu varejo tenha mais sucesso. Esse tema é bastante complexo e amplo, daria certamente um curso inteiro, mas eu espero que eu tenha deixado aqui algumas dicas que vocês aproveitem no seu dia a dia. Gostaram desse vídeo? Eu espero que junto com o vídeo anterior, com os 3 primeiros passos, os 3 primeiros P's do varejo, possa ser muito útil para alavancar o seu negócio. Também quero dizer que nós temos vários checklists que permitem você otimizar essas decisões, esse reconhecimento, mas que serão tema de outros vídeos ou de outros cursos que nós falaremos aí no futuro. Valeu, pessoal, obrigado pelo acompanhamento e não esqueçam de assinar meu canal no YouTube, ativar o alerta de vídeo e nos acompanhar nas redes sociais. Também baixem gratuitamente o nosso e-book, Virei Consultor. E agora? Até o próximo vídeo.